esse eixo, né? Ficamos Mato Grosso, ontem fomos para Paraíba, hoje voltamos para Mato Grosso, mas amanhã a gente vai mudar aí de eixo, a gente vai lá para o norte do país. E hoje a gente vem com a palestra ministrada por servidora da FUNAI, a Carolina Delgado, que já está presente aqui na sala. Lembrando a todos que desde segunda-feira os nossos encontros estão sendo gravados e vão ser disponibilizados, né? As gravações vão ser disponibilizadas no canal do Centro de Formação em Política Indigenista da FUNAI, no YouTube, para vocês, quem não assistiu, né, a programação desde segunda-feira, tem a oportunidade de ver as palestras que foram ministradas, vale muito a pena. São palestras produzidas por servidoras da FUNAI, com exceção de segunda-feira, que nós contamos com a participação de uma psicóloga da Secretaria de Estado de Saúde aqui do Distrito Federal, a Dália Matos, trazendo o tema sobre inteligência emocional das mulheres no contexto moderno e pós-moderno. E hoje a gente dá continuidade aí com as nossas palestras. Vamos ver aqui a nossa programação. Vou colocar aqui para vocês. Ontem, né, dia 6 de março, nós tivemos a palestra Etnodesenvolvimento, Inserção de Populações Indígenas em Arranjos Produtivos Locais, do Camarão Potiguara da Paraíba, ministrada pela servidora Lorena Rodrigues. E hoje, dia 7 de março, nós temos a palestra Uma Etnografia do Projeto Agrícola da Lavoura Mecanizada dos Aliti, Pareci, ministrada pela servidora Carolina Delgado, servidora pública da FUNAI, ocupante do cargo de especialista em indigenismo. Não é isso, Carolina? Se eu estiver errada, você me corrija. Bem-vinda, Carolina, na tarde de hoje. Apresente-se para nós, conte um pouquinho da sua trajetória enquanto servidora da FUNAI, a tua trajetória acadêmica também, sua formação, o grau, né, que você está alcançando hoje. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa tua trajetória no mestrado, mas apresente-se para nós, Carolina. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou servidora da FUNAI desde 2012. Trabalho aqui atualmente na Coordenação Regional de Cuiabá, onde eu entrei na FUNAI, trabalhei na CTL de Pontes e Lacerda, que é fronteira aqui com a Bolívia, trabalhei com os povos Nambiquara e Chiquitano. Depois eu fui para Manaus, tive 2 anos lá na Coordenação Regional de Manaus, e posteriormente também passei 2 anos e meio em Brasília, na Coordenação Geral de Monitoramento Territorial, e voltei para Cuiabá em 2018. Onde eu estou até hoje, eu trabalhei no CEDISC e no CEGAT, aqui na CR, nos últimos 6 anos. E com a minha trajetória acadêmica, eu sou formada em Biologia. Posteriormente, eu fiz um mestrado já em Agroecologia e Desenvolvimento Rural, há um tempo atrás. Aí eu entrei no indigenismo, né? Trabalhei antes da FUNAI com indígenas também. E eu fiz uma especialização em indigenismo nessa época. E depois, trabalhando na FUNAI, com a trajetória, eu senti essa necessidade de estudar antropologia, que é uma área que eu gosto, né? Apesar de ser das ciências biológicas, eu queria estudar mais, entender mais a questão da antropologia e todas as teorias que eu me deparava nas minhas leituras, né, enquanto servidora. Muitas vezes eu sentia essa falta, e aí eu resolvi fazer o mestrado em antropologia aqui na UFMT. Eu estou desde 2021, estou finalizando e defendo a minha dissertação em março, agora, final de março. Sim, esse é um ponto importante para a gente trazer aqui para os nossos participantes, que nós, de certa forma, estamos sendo privilegiados em ter acesso, né, a esses conhecimentos acadêmicos desenvolvidos pela Carolina. Ela ainda está em fase de defesa, né, de apresentação da dissertação de mestrado dela, não passou pela banca ainda, então a gente, com a Carolina, que fez interlocução ali também com o orientador dela, a gente vai promover essa palestra, contudo, a gente vai guardar o trabalho acadêmico dela, a gente não vai disponibilizar ele agora,
porque a gente vai esperar a aprovação da banca. Esse foi o nosso combinado. E, posteriormente, né, quando tudo tiver concluído, a gente faz a disponibilização do trabalho dela lá na biblioteca da FUNAI e compartilha o link, né, do trabalho para vocês terem acesso à integralidade de todo esse conteúdo que ela trouxe, que ela pesquisou, que ela se dedicou, e está, né, usando esse momento da segunda semana Mulheres no Indigenismo como um espaço de compartilhamento de conhecimentos, e essa é a essência do nosso projeto. E que bom que ele está sendo usado da melhor forma possível para isso, né? Então, Carolina, fique à vontade para iniciarmos a nossa palestra. O Marcos Henrique já está a postos, o microfone é todo seu. Lembrando para os participantes, a Mônica, da nossa equipe, já colocou aí no chat o link da lista de presença. Vocês vão acessar esse link, vão preencher pelo menos o nome completo de vocês, o endereço de e-mail, porque é através dessa lista que a gente vai confeccionar os certificados e enviar para vocês, tá bom? Então, não deixem de preencher aí o link da lista de presença, tá? Carolina, vamos lá. Obrigada, Heloísa. Então é isso, a minha banca está prevista para 27 de março, né? Então eu vou esperar as contribuições deles para poder disponibilizar o trabalho escrito. E também agora na apresentação, né? Se tiver algo que eles peçam para mudar, tudo, eu vou fazer isso ao longo depois da defesa. Mas, assim, o conteúdo mesmo não muda, né? Porque eu fiz um levantamento histórico e uma etnografia, né? Na antropologia, a gente usa essa metodologia da etnografia, que é um dos autores da antropologia fala que é uma descrição densa, é uma descrição bem aprofundada de um processo, né? E no caso eu falo que é um processo social. A gente olha hoje, algumas pessoas devem saber, né? Já que os Halit é a autodenominação do povo Pareci, eles vivem aqui no centro-oeste do estado de Mato Grosso, indo para o noroeste, uma região que chama Chapada dos Parecis. E eles plantam grãos, né, principalmente soja, milho, e em larga escala, vamos dizer. E aí há algumas críticas a esse projeto, algumas questões, e o meu interesse de conhecer mais aprofundadamente esse histórico, o porquê que os Halit, né, o porquê e como os Halit resolveram fazer esse projeto dentro da sua terra. Esse nome projeto, eles usam, tá? Para se referir a essa atividade produtiva dentro da terra indígena. Eles chamam de projeto. Então, eu dei esse nome aí, por isso que é uma etnografia do projeto agrícola da lavoura mecanizada dos Halit Pareci. Pode passar, por favor. Eu divido, né, a minha dissertação em 3 capítulos. O primeiro fala sobre o território, questão territorial e a organização social. O segundo fala sobre a relação que os Halit tiveram e tem até hoje com as frentes de ocupação, né, e de exploração do seu território. E o terceiro eu me debruço sobre o projeto. Eu olho, né, para ele como ele está hoje, esse projeto. E esse resgate histórico, né, que eu faço nesse segundo capítulo, dentro da história do contato dos Halit com os não indígenas, desde o século XVIII, 1723, eles têm contato com o não indígena. Então, eu faço um pouco esse resgate histórico. Isso. E aí é um estudo de caso detalhado. A colega ontem, né, trabalhou a questão da etnodesenvolvimento, do etnodesenvolvimento, e ela falou que fez um estudo de caso na minha pesquisa também é um estudo de caso bem detalhado sobre esse projeto, sobre esse processo social. Os Halit, eles vivem em 9 terras indígenas, aqui em Mato Grosso. Esse conglomerado maior aí, terra indígena Utiariti, terra indígena Pareci, Juininha e Uirapuru. E depois essas terras pequenas abaixo, Estivadinho, Figueiras, Rio Formoso e à direita, 2 terras também em amarelo,
ponte de pedra. Na verdade, a de baixo é do Zumutina, para onde alguns Halit também foram retirados no século passado, e foram até outro posto indígena no Zumutina, e está escondidinha ali a terra indígena Estação Parecis. O território deles hoje, as terras indígenas, computam 1.118.000 hectares, que esse Antônio Pires de Campos, que era um bandeirante, ele chamou de Reino dos Parecis, em 1723, que eram diversas aldeias espalhadas em todo esse território. Então, ele chamou Reino dos Parecis, para vocês terem uma ideia de como que era ocupado por eles esse território, além de outros povos. E, atualmente, eles plantam, esse é um dado do licenciamento ambiental que eles protocolaram no IBAMA, 17.564 hectares de lavoura. Mais para frente vai ter um mapa com as áreas. Pode passar, por favor. Aí, é importante a gente entender que os Halit, eles não eram um povo só, vamos dizer assim, eles falam que eles tinham diferenças linguísticas e até algumas pequenas diferenças culturais, mas tinham eles trocavam, né? Eles são um povo, hoje, eles se identificam como um povo só, mas eles se identificam também que eles têm grupos. Aí tem 3 grupos principais, que eles foram principalmente citados na literatura etnológica, fala os Waimare, Kashinit e os Kozarini, que têm regiões bem delimitadas para esses 3 grupos. Pode passar, por favor. A organização social, o interessante aqui também para essa temática é que desde o início também se fala que as aldeias Halit, elas são unidades sociais com autonomia política e econômica. Então, aí tem até um croquis, né, de uma planta de uma pesquisadora que teve nas aldeias em 85, no começo da década de 80, né? E ela desenhou uma aldeia ideal, vamos dizer, que dessas 2 casas chamam Hat, até hoje eles usam onde fazer essas casas tradicionais, são uma de frente para a outra, né? Normalmente, vamos dizer assim, um pai e um filho, mas e essas casas eram, dentro de uma casa dessas, podia habitar uma família de até 3 gerações. E, então, cada aldeinha seria uma unidade política e economicamente autônoma. E à esquerda, se vocês verem as duas rates e uma casa das flautas, que aí tem a ver com a mitologia, a cosmologia deles, que é muito importante também para a organização social dos Halit. Pode passar. Isso. Aí, essa casa das flautas está relacionada a um ritual que chama Olonit Kalorese, que é a festa de Xixa, que é onde eles se comunicam, né, se relacionam com os espíritos dos antepassados. Eles realizam oferendas quando eles fazem caçadas e pescarias. Eles oferecem para os espíritos esses alimentos. E aí eles trocam esses alimentos com parentes, que podem ser parentes próximos ou parentes distantes. E esse grande ritual da festa de Xixa é principalmente com os parentes distantes que eles realizam, até mesmo de outros grupos, como a gente viu lá, aqueles grupos. E esses parentes próximos têm uma consanguinidade, né? São parentes de sangue, vamos dizer assim, uma convivência maior e fazem atividades em cooperação. E os parentes distantes, eles são mais formais entre si, tem um certo estranhamento nas relações e aí podem haver conflitos em potencial e esses conflitos são mediados pela execução desses rituais. Pode passar. Então, indo já para esse segundo capítulo, que é o segundo e o terceiro são os capítulos mais densos, assim, da dissertação, faço esse histórico, né? Então, eles se relacionaram com diversas frentes. Isso, vários trabalhos já trouxeram essa questão das frentes de ocupação, né, e exploração. Então, no início, era o ouro, Cuiabá e a região aqui foi muito explorada com relação ao ouro, e aí os bandeirantes vinham de São Paulo
para explorar esse ouro. E aí eles encontravam os Halite e outros povos, como os Nambiquara, Riquibatsa, Tapaiuna, eles estavam na região, e os Halite eram considerados, dentre esses povos, esses termos existem nesses registros históricos, tá? Agricultores de fácil trato, os indígenas eram pacíficos, mansos, receptivos à fé católica, não são guerreiros, só se defendem quando os procuram. Então, existe essa característica de interação maior, de trocas. Os Halite forneciam alimentos, por exemplo, para os bandeirantes, eram regiões difíceis de você encontrar alimento, então, na medida que haviam aquelas pequenas aldeias, os bandeirantes realizavam trocas com os Halite. Mas não descartando, né, que houve muita escravidão, porque além do ouro, os bandeirantes levavam indígenas para fazer escravos, e também epidemias, né? Então a dizimação desses povos foi muito grande. Não estou negando que isso existiu, mas eu estou olhando bastante para essa questão das trocas, porque eu acho que isso me ajuda a entender o projeto hoje. Pode passar. Por favor. E aí, posteriormente, um novo ciclo, né? Muitas vezes esses ciclos, eles se sobrepõem, tá? A gente aqui conta eles num sentido linear, mas eles se sobrepõem historicamente, né? Então, a partir de 1884, a região de Diamantino é explorada com relação à borracha, o látex, a seringueira, né? E, de fato, há ciclos de exploração da borracha no Brasil. E essa região do Rio Juruena é muito explorada. Até a década de 90 existiu venda de borracha aqui dessa região. Os grupos que se relacionaram mais com essa frente foram os Waimara e os Caxinit, que eles viviam nessas regiões das matas de seringueiras. E eles serviam como guias nessas estradas de borracha, onde as pessoas que vinham ocupar aqui, né, se valiam desses conhecimentos dos Halite para explorar o local. E aí eles também vendiam, alguns deles começaram a explorar a borracha também e vender essa borracha nos barracões, em regime de troco, que vocês já devem ter ouvido falar também, né? Que você acaba que tem uma desvantagem na venda, mas existe essa troca. E aí tem também relatos de que os Halite vendiam esses produtos até mesmo em cidades próximas ali, como Cáceres, Diamantino e mais recentemente em Cuiabá. Pode passar. A poaia é um outro produto. A borracha era mais na região amazônica, vamos dizer assim. A poaia é mais aqui na região do Cerrado, porque a Chapada dos Parecis, que é essa região que eles habitam até hoje, que é o território histórico deles, é um divisor de águas da bacia dos rios Paraguai e Amazonas. Então, é uma região muito rica aqui de Mato Grosso. E a poaia era mais encontrada na bacia do Paraguai e do Guaporé, que já faz parte da bacia amazônica. E o grupo que se relacionou mais com essa frente de exploração foram os Cosarimi. Existiu uma concomitância, como eu falei, da exploração da poaia e da borracha. A poaia é uma planta medicinal que era exportada para fazer remédios na Europa. Havia uma exploração concomitante dessas duas espécies. Havia também esses patrões da poaia com os quais os Halites faziam trocas, muitas vezes desfavoráveis, mas até essa pesquisadora que fez pesquisa lá na década de 80, ela conheceu muitas pessoas que ainda fizeram a venda da poaia até a década de 70 para alguns comerciantes. E eles falavam que tinha uma relação, alguns patrões de poaia, inclusive, tinham boas relações com eles. E a diferença da agricultura hoje, né, das fazendas hoje da região, para essas frentes de exploração, é que, por exemplo, os Halite tinham áreas muito maiores para a exploração, cultivos de suas roças. Então, eles tinham caça e roçado, que hoje, apesar de eles terem umas terras indígenas relativamente grandes, eles têm dificuldade de plantio de roçado. Pode
Passar, por favor. Os Halit, eles também se relacionaram com a Comissão Rondon. Como a colega ontem falou, a Lorena, a Comissão Rondon, ela, a partir do final do século XVIII, ela chegou aqui na região de Mato Grosso para instalar as linhas telegráficas. E a Comissão Rondon foi o próprio Marechal Rondon, que depois veio a fundar o SPI, né, que passava aqui na região, adentrou as regiões, essa região que é a Chapada dos Parecis, implantando as linhas telegráficas e encontrando os Halites no caminho, né? E aí ele exercia uma atração dos Halit para as estações telegráficas, onde ele também implantava escolas para ensinar a língua, né, o português, e exerceram o que o Antônio Carlos de Souza Lima, que é um antropólogo, chama de poder tutelar, que é esse poder do Estado diante dos povos indígenas que colocavam eles em reservas para desocupar a região, para que fosse ocupada pela seringa, pelas fazendas mais recentemente, né? Então, assim, se considerava um lugar vazio. O Mato Grosso, o interior de Mato Grosso era considerado um lugar vazio. Não se olhava as populações que aqui estavam, né? E aí eles eram entraves, assim, para o desenvolvimento, e o Rondon, apesar de ter uma relação que não era de extermínio, né, que isso foi um grande ganho, não exterminar os povos indígenas, por outro lado, essa integração, né, que se falava, considerava que os indígenas iam deixar de ser indígenas, né, que indígena era uma condição transitória. Então, que aquelas áreas reservadas seriam utilizadas, os indígenas seriam ensinados a trabalhar, e aí eles virariam trabalhadores nacionais. A Comissão Rondon meio que foi um laboratório do Rondon para depois ele fundar o SPI. E os Halit tiveram muita importância nesse processo, porque fala que foi tipo um laboratório. E esses dois grupos que se relacionaram mais, os Kashinit e os Kozarini, posteriormente, na década de 80 desse século, uma pesquisadora, professora aqui da UFMT, encontrou na cidade os Halit que tinham trabalhado com Rondon, que teriam nascido no início dos anos 1900, e depois trabalharam nas linhas telegráficas, estiveram nas linhas até a década de 40, depois essas linhas foram fechadas, porque o telégrafo já não tinha mais utilidade, né? As reservas indígenas estavam constituídas, algumas delas, em pequenas áreas, e esses Halit que trabalhavam nas estações telegráficas acabaram mudando para Cuiabá, para Diamantino, para algumas cidades da região. E essa pesquisadora que chama Fátima Roberto Machado, ela entrevistou essas pessoas, suas esposas, e eles contam como eram tempos difíceis também, apesar de muitas vezes aparecer na história como tempos de ouro, assim, né? Eles contam da dificuldade que era o internato, que eles não podiam falar a língua, como que eles sofreram, principalmente depois que as linhas telegráficas foram fechadas também. Então, assim, meu trabalho, ele, apesar de ter foco nesse projeto atual, ele traz muito essa questão histórica, tá? Então, por isso eu fico um pouco mais de tempo falando disso também. E eu gosto muito de entender esse contexto histórico, assim, acho muito importante. Deixa eu ver, essas terras indígenas, Estação Parecis e Ponte de Pedra, como eu falei lá no início, eram áreas que eram das estações telegráficas e hoje elas são as menores terras. Pareci, né? São terras de 3.000 hectares, sendo que as maiores têm 400.000 e 500.000 hectares. E esses indígenas que eu falei que depois vieram morar em cidades, a Fátima Machado chamou eles de índios de Rondon.
E o que acontece hoje é que alguns descendentes desses Halit, eles hoje alguns voltaram para as terras indígenas e outros ocupam, inclusive, alguns postos de trabalho mesmo aqui na cidade. E se reconhecem enquanto Halit, alguns deles, né? Pode passar, por favor. Isso. Outra frente de contato com os Halit foram as missões religiosas. Existiu a missão Anchieta, onde hoje é a terra indígena Tirecatinga, fica o rio Papagaio, se eu não me engano. Aí do lado esquerdo tinha a missão de Utiariti, e do lado direito, hoje é a terra indígena Utiariti, que é a terra dos Halit. E nessa missão de Utiariti, da missão Anchieta, eles fizeram algo um pouco parecido com o Rondon, que foi atrair os diversos povos para esses, que nesse momento o Rondon já tinha feito contato com muitos deles, né, e o SPI também, porque a missão Anchieta entra lá a partir de 1945, aí outros povos já vão sendo contactados e levados para essa missão, e os Halit se relacionam com esses povos na missão também. É um internato, escola multiétnico. Nesse internato é estimulado os casamentos interétnicos, há uma proibição do uso das línguas nativas e se estimula o trabalho indígena, né? Os indígenas exploram a borracha, vendem no barracão da missão e trocam por sal, açúcar, óleo, o que tem ali no barracão. Um sistema um pouco semelhante, com algumas diferenças, mas também algumas semelhanças dos barracões da borracha. Outras frentes de missões com as quais eles se relacionam é o Summer Institute of Linguistics, que é o SIL, e o South American Indian Mission, que é o SAM. São missões protestantes. Pode passar. Então, assim, é um pouco longo essa parte, mas é porque é interessante pensar que os Halit vêm se relacionando há muitos séculos com essas frentes de expansão, né, sobre o seu território. E eles vão se relacionando muito na base da troca de bens que eles precisam. Então, eu ouvi, né, e li, por exemplo, sal, munição e cavalo, que seria um meio de transporte para se deslocar na região. Seriam importantes para eles na época, né? Depois vão se atualizando, vamos dizer, esses bens necessários, né? Então, na década de 60, os grandes projetos de desenvolvimento do governo militar e isso, na época já desde o Juscelino Kubitschek, né, o Vargas, esses grandes projetos de desenvolvimento, eles abrem a BR-364, que é a Cuiabá-Porto Velho. E o traçado inicial, ele era ao sul da terra indígena Pareci. Depois vai ter um mapa no próximo slide, mas deixa eu terminar isso primeiro. Eles vendiam artesanato nesses postos de gasolina ao longo da BR. Esses artesanatos eram adaptações dos artefatos deles, como bola de mangaba, que eles fazem um jogo de futebol de cabeça, assim como outros povos aqui da região, os Manoque, os Pareci, os Enauê, eles fazem futebol de cabeça com uma bola de mangaba, que tem um látex também. Então, essa bola, os Halit vendiam para os não indígenas. Ou um espanador, com um pé de tatu na ponta. E eles tiveram o apoio de alguns missionários protestantes para reelaborar esses artefatos que eles usavam no dia a dia para vender para os não indígenas, que eles chamam de imoti. Esses imoti, eles dizem que eles gostavam de coisa bonita, mas não precisava ser forte. Então, e para eles usarem no dia a dia, precisava ser forte, não precisava ser bonito, mas eles faziam do gosto do não indígena. Eles adaptavam ao gosto do não indígena. Porque eles sabiam que assim iam vender mais. E tem uma descrição muito interessante na dissertação da Romana Costa, que é a pesquisadora que teve lá na década de 80, de como eles se organizavam para produzir
e vender esses artesanatos nos postos de gasolina. E como que eles se apropriavam de categorias dos não indígenas e dos preços e de negociação, como que eles negociavam? Eles colocavam um preço mais alto para chegar num preço onde que eles queriam. Então, são bons negociadores, os Halit. E na década de 80 eles vendem bastante artesanato para Arte Índia, para a loja da FUNAI, né? É isso. E esses ensinamentos, eles repassam para os mais novos. Então, como que é a negociação, como que você faz o preço, como que é os números, eles faziam muito esse repasse para os mais novos. Pode passar, por favor. Aí é a terra indígena Pareci. Ela foi a primeira terra demarcada como reserva indígena, em 1968. E até hoje ela tem essa delimitação. Hoje, essas áreas coloridas são as áreas de lavoura, né? Esse vermelho embaixo é o antigo traçado da BR-364. Atualmente, essa BR passa por Cáceres, mais ao sul, da onde a gente está aí. Mas o primeiro traçado da BR era pelo sul da terra indígena, e inclusive era o limite sul. A terra indígena Juininha e essa outra, o Irapuru, Capitão Marcos, elas ainda estão em processo de regularização, não são homologadas. É isso. Depois esse mapa vem novamente, mas é mais para entender onde que fica a reserva Pareci. Pode passar, por favor. Depois, já falei um pouco desses projetos de desenvolvimento, né? A FUNAI, ela chegou a emitir diversas certidões negativas na região, principalmente da terra indígena Rio Formoso, mas também na terra indígena Figueiras, dizendo que não tinha indígenas naquela região e liberando as áreas para poder emitir títulos, né? E implantar fazendas. Então, eu cito na minha dissertação esses projetos de desenvolvimento regional, com a superintendência da Sudam, da Sudeco, Polo Centro, Polo Noroeste. Todos esses projetos de desenvolvimento têm uma ideia de progresso, né, e de evolução que é unilinear, que a gente fala que todos teriam a tendência de chegar no mesmo lugar, né? Se desenvolver é igual para todos. E a gente vai ver que não é o caso, né? Porque cada povo indígena se apropria da atividade de uma forma, da atividade que a gente chama de produtiva, né? Esses projetos de desenvolvimento comunitário e de produção para o mercado, eles são muito fortes na FUNAI na década de 70 até a década de 80, que vai culminar depois nesse termo que a gente fala etnodesenvolvimento também. A gente vai adaptando e melhorando algumas questões, né? Fortalecendo essa questão da autonomia dos povos, mas quando a gente faz as pesquisas, a gente percebe que muitas coisas também ficam, que às vezes é difícil, a mudança é um pouco difícil, né? Institucional e tudo. E outro ponto importante é que desde o SPI existia esse conceito da renda do patrimônio indígena, que não sei se nas outras coordenações regionais ainda existe, mas aqui na coordenação regional ainda existem projetos de renda do patrimônio indígena, né? Para quem é servidor da FUNAI talvez não seja novidade, mas ele tinha uma característica diferente, né? Essa renda eram arrendamentos, muitas vezes, ou a permissão de exploração de algum recurso pelos de fora, né, pelos não indígenas, ou até mesmo pela própria FUNAI com os indígenas, e esse lucro, né, o recurso proveniente dessa renda seria utilizado para a manutenção das ações da FUNAI com os indígenas, né, para os projetos de desenvolvimento ou para os projetos de desenvolvimento comunitário. Porém, a gente tem algumas denúncias, né? Na época, o relatório Figueiredo denuncia algumas questões de mau uso dessa renda. Mas a gente vai ver, assim, que essa ideia de que é preciso explorar a terra indígena para utilizar esse recurso para ser
para os próprios indígenas, ele se mantém também. Pode passar. É isso que eu falei. Então, desenvolvimento, etnodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável são termos que, a partir da década de 70, 80, 90, eles vão se fortalecendo, né? Mas um questionamento que eu coloco é qual desenvolvimento queremos e se todo mundo quer se desenvolver para o mesmo objetivo, né? Com o mesmo objetivo, com o mesmo tipo de organização. Porque o Estado, como a colega também colocou ontem, tem um jeito de trabalhar e às vezes a gente impõe esse jeito às vezes, acho que muitas vezes a gente impõe esse jeito para os indígenas, porque a gente vive, como a gente falou ontem, numa sociedade que ainda reproduz muito do sistema colonial, assim, né? É isso. Mas, ao mesmo tempo, os indígenas vão se apropriando desses termos, desses projetos, e vão fazendo uso disso. Pode passar. Então, agora chegando no projeto, como eu falei, eu entendo ele como um processo social, né, vivenciado pelos Halit. Ao longo da minha pesquisa, eu utilizei muito dos processos administrativos da FUNAI, do IBAMA, do Ministério Público Federal, mas eu também tive na aldeia, eu tive em 2022, na região, os Halit são atendidos aqui pela Coordenação Regional de Cuiabá, mas eu trabalhei muito tempo no CEDIS, que eu não tive contato com a temática, também não tinha ido para a área Pareci, no meu trabalho aqui na FUNAI. Mas eu tinha muito interesse em conhecer o projeto com mais profundidade e compreender, como eu falei, porque os Halit cultivavam grandes lavouras em suas terras. Então, eu fui a campo em 2022, visitei as cooperativas, que existem hoje 4 cooperativas, que eu vou falar mais para frente. Essas cooperativas, uma delas tem uma área bem grande na cidade, uma sede. Lá eu cheguei e fui conversando com os Halit e também com os servidores da FUNAI que atuam lá, que me ajudaram muito também. O coordenador da CTL de Campo Novo do Parecis é um Halit, ele me ajudou muito, o colega que trabalha lá também desde a década de 80 me ajudou muito nesse processo. Agora, assim, por ser um tema um pouco controverso, eu falo que é polêmico, porque nem todo mundo concorda, né, com essa atividade, principalmente os que não são Halit, também eu não tive uma abertura tão grande, apesar de que eles gostam muito de falar sobre o projeto, eles gostam de explicar, eles têm interesse que mais pessoas conheçam, para que esses preconceitos, né, possam ir sendo diminuídos. Então, eles também gostam de falar, mas às vezes eles têm um pouco de receio de falar, porque vai muito jornalista, muito pesquisador, e às vezes as pessoas vão e falam mal. Então, né, ou descrevem de uma forma um pouco superficial. Então, eles têm um pouco de receio, às vezes, porque eles não sabem com quem eles estão conversando. Porém, por ser servidora da FUNAI, eu também tive uma certa confiança deles, né? Por causa disso. Então, é isso. Eu me debrucei sobre muitos processos administrativos da FUNAI, tanto atuais, de 2012 para cá, quanto antigos, da década de 70. Desde a década de 70, eu li muitos processos administrativos. E aí, por ser servidora pública, eu tenho um pouco essa facilidade, né, de ler processos administrativos. A gente acaba tendo essa facilidade. Os Halit, eles justificam esse projeto deles, né, desde o início, desde os primeiros parceiros que eles tiveram, pela diminuição da caça e da pesca, como eu falei, né, que eles cultivavam as roças e
E aí eles sentem muito a diminuição da caça. E a caça é muito importante, porque, como eu falei, conforme eles caçam, e eles têm que fazer essa oferenda com relação à caça, e eles oferecem principalmente mandioca na forma de xixa e tabaco, e eles têm que fazer isso para poder se relacionar bem com os espíritos, porque os espíritos eles são donos das coisas e dos lugares. Para estarem ali, os espíritos são espíritos dos antepassados também, que vivem em aldeias celestes ou aldeias subterrâneas. E eles precisam desse contato e dessas oferendas para os espíritos. E eles também falam que os solos do cerrado são fracos, porque no cerrado se cultiva principalmente as beiras de rios, né? As terras mais férteis. Sem tecnologia, assim, que seja até uma cavadeira, ou mesmo um trator, para você quebrar o solo do cerrado, você não faz isso na mão, você faz, mas só que é muito mais difícil, né? Quem já bateu enxada por aí sabe como que é difícil para você ir fazendo, ou é muita areia, ou pedras também, por ser uma região de chapada. Então, falam que o solo é fraco. Isso tem um pouco de mito e um pouco de verdade no cerrado, né? Porque com a vegetação adaptada, né, ele não é fraco para determinadas espécies, mas é para outras. E aí também há, desde a década de 80, uma justificativa de diminuição de recursos na FUNAI, que vai diminuindo aqueles projetos de desenvolvimento que aportam recursos até mesmo para a FUNAI. Pode passar. Quando você pergunta, né, para os Halit desde quando ou por quê, ou eles elaboram documentos explicando desde quando existe o projeto e por que eles plantam soja, eles citam essa experiência de plantio mecanizado de arroz que foi executada pela Missão Anchieta e pela Operação Anchieta. Missão Anchieta eram os padres, freiras da missão e um braço leigo, né, que não era religioso, que é a OPAN, que chamava Operação Anchieta, hoje se chama Operação Amazônia Nativa e existe até hoje. Ela nasceu da Missão Anchieta e virou uma organização da sociedade civil. Hoje ela é uma organização da sociedade civil. Em 76 foi feito o primeiro plantio mecanizado de arroz com um trator comprado pela FUNAI e pela Missão. A FUNAI também forneceu sementes e um pouco de combustível. E os Halit plantaram 50 hectares, eram, se eu não me engano, umas 13 aldeias. E aí cada aldeia tirava... Vocês estão ouvindo um barulho ou tá bom o meu áudio? Tá bom. Beleza. Então, esses primeiros 50 hectares foram plantados e aí eles foram colhidos por aldeia, né? Mas algumas aldeias não quiseram colher porque falaram que não estava plantado numa aldeia Rio Verde, próxima à aldeia Rio Verde. Então, os indígenas que eram de outras aldeias, como eu falei que as aldeias são muito autônomas entre si, os outros indígenas, alguns deles não quiseram colher daquela roça, por exemplo. Então, existiram alguns atritos nesse primeiro plantio. E ele foi feito por alguns tratoristas formados, que são Halit mesmo. Eles realizaram em 75 um curso de tratorista no Rio Grande do Sul, que o pessoal da Missão e da OPAN levaram eles. Eram 4 Halit e alguns indígenas de outras etnias que haviam estudado na missão, né? Então, por isso que eu coloco essa interrogação dos trabalhos coletivos, que, da mesma forma que a colega falou ontem, algumas famílias, né, que se apropriaram da atividade logo no início. E aí, já naquela época, eles tiveram dificuldade de comercializar a safra do arroz
até 1960, 70, 80, se plantava muito arroz na região. Depois, de 90 para cá, é que começou a ser mais milho e soja. Nessa primeira experiência de plantio, em 1976, eles já tentaram comercializar com o Banco do Brasil. E o banco falou que, por não ter financiado a atividade, eles não comprariam a produção. Então, para vocês verem que, até hoje, os Halit têm uma demanda de financiamento da produção. E ela, desde 1976, mesmo com o apoio da missão, eles tentaram essa comercialização e não conseguiram dessa forma. E aí, esses conflitos internos se deram, como eu falei, porque eles se dividem em aldeias ou grupos de aldeias para realizar esses trabalhos de atividades produtivas, né? Eu levantei nesses processos da FUNAI alguns acordos que foram realizados entre os Halit e os fazendeiros desde a década de 70. Um deles foi com a fazenda Sul da Mata, na terra indígena Rio Formoso, e outro deles foi para a abertura da estrada Nova Fronteira. Se você puder passar mais um, por favor, Marcos. Se vocês olharem o mapa aqui, essa estrada que corta na horizontal, essa é a terra indígena Utiariti, ela está ao norte da terra Pareci. Eu passei primeiro a terra Pareci, que está embaixo, e a terra indígena Utiariti está ao norte da terra indígena Pareci. Essa estrada que passa na horizontal, ela é mais recente, da década de 90 para cá. E essa que cruza na diagonal, ela é da década de 80. Essa é a estrada Nova Fronteira. E onde está escrito pedágio Guaimara, Vale do Papagaio, se vocês conseguem ver, toda essa região oeste eram fazendas, né? Eram algumas fazendas, colonização das pessoas que vieram do sul, e havia uma demanda, e a leste tem uma estrada, que é a MT-170, que ligava aquela BR-364, e os fazendeiros dessa região do Vale do Papagaio queriam atravessar a terra indígena para poder levar a produção deles para outra estrada e escoar pelo sudeste do Brasil. A maneira de escoamento era o sudeste. Então, eles demandavam para a FUNAI, eu acessei até um ofício desses fazendeiros para o ministro do interior à época, querendo permissão para abrir essa estrada. E aí eles falavam, aí alguns Halit estavam a favor e outros contra. E aí a FUNAI ia fazendo essa mediação. Pode, não pode abrir, né? E aí os Halit colocam como demanda, eles falam, pode abrir, mas a gente quer que demarque, porque na década de 80 a terra indígena Utiariti ainda não era demarcada. Então eles pedem para delimitar, aí em 83 ela é declarada, e depois teria que ser demarcada, né? E aí ao longo desse processo da negociação, como eu falei desde o início, que os Halit são bons negociadores. Então, eles negociaram, com o apoio da FUNAI, a abertura dessa estrada, e em troca da abertura dessa estrada, eles conseguiram dos fazendeiros apoio para plantio, continuar plantando algumas lavouras de arroz dentro das suas aldeias, né? Que as demandas eram mais por aldeia. Pode passar, por favor. Então, isso, esses acordos. Nos acordos eles colocavam, a gente quer um tanto de combustível, a gente quer que abra uma área de tantos hectares em tais e tais aldeias. Então, já havia uma demanda, principalmente da terra Utiariti e uma parte da terra indígena Pareci, para a abertura dessas lavouras. Mas eram bem menores, eram de 50, 60 hectares, né? E aí, o que acontece? Eu não fiz eu adorei aqueles mapas da Maíra, quando eu vi a dissertação dela, eu já tinha visto antes da apresentação, aqueles mapas do desmatamento do entorno, né? Eu queria muito aqueles mapas para mim, mas eu não fiz, não tive como fazer na minha dissertação, e aí daria para ver certinho como que as fazendas do entorno da terra indígena, como elas vão
ampliando, né? Vai desmatando e criando essas fazendas. Os Halit, eles vendiam artesanato, né? Nos postos de gasolina, como eu falei. Aí foi abrindo as fazendas e foi demandando trabalhos no sentido de eles falam assim, catação de pau preto e de raiz. Quando vai derrubar o cerrado para implantar as fazendas, você passa o correntão, que a gente fala, né, que é o trator com uma corrente, derruba áreas extensas, e aí ficam pedaços de madeira, aí queima, né, e ficam pedaços de madeira que precisam ser retirados. Esses trabalhos eram feitos manualmente. E aí os Halit iam e prestavam serviços nas fazendas para esses serviços manuais, ou passar um veneno na mão, alguma coisa mais manual. Na medida que eles prestavam esse serviço nas fazendas, eles iam estabelecendo relações com os fazendeiros. E aí, a partir da década de 90, quando eles foram garantindo a terra, né, demarcadas, homologadas, que vão sendo homologadas, eles vão tentando trazer essa atividade para dentro da terra indígena, para o plantio e essas áreas primeiro são menores e depois vão sendo ampliadas. E aí também na década de 90 ocorre um fato, que é a publicação da Lei de Crimes Ambientais, que não permite mais que se venda artesanatos com penas de animais ou pedaços de animais. E antes eles comercializavam esses produtos e recebiam, né, recurso por isso. E essa venda ela passa a ser proibida. E eles dizem que isso foi um impacto na renda, na economia do povo, tá? E a mecanização das fazendas também, na medida que as áreas iam sendo derrubadas e que as máquinas iam entrando, iam precisando cada vez menos de mão de obra não especializada, os trabalhos nas fazendas também iam diminuindo. E aí algumas aldeias pediam apoio e iam fazendo essas relações com os fazendeiros pedindo apoio para plantar um trator, para dar um combustível, para ou alguns insumos. Pode passar. Isso, assim, como eu falei, como essa autonomia entre as aldeias ela é muito grande, isso varia muito. As aldeias que tinham esse contato maior com os fazendeiros e as que não tinham tanto contato assim. Porque como são muitas frentes, né, há missionários até hoje, né, os determinados grupos, como eu falei, eles se relacionaram mais ou menos com determinada frente de ocupação e de exploração do seu território. Como eu falei, na década de 90, né, há uma garantia, a partir da Constituição de 88, uma garantia maior sobre as terras. As terras dos Halit são áreas que você vê outras áreas de Mato Grosso, né? Chavante é uma população de 30 mil pessoas. Tem áreas de, não sei se Maralto Sede é a maior, 165 mil hectares, né? 200 mil hectares. As duas terras Halit juntas ali dá quase 1 milhão de hectares, né? Então, são áreas um pouco maiores e permite também a garantia da terra, né? A garantia territorial permite uma autonomia maior de dizer qual é o tipo de atividade que eu quero fazer, apesar de que a pressão do entorno, né? A atividade produtiva que é executada no entorno, ela impacta muito, né? Dentro da terra indígena. Os fazendeiros têm muito interesse que as terras entrem para o mercado, né? Porque os fazendeiros implementam atividades dentro das terras indígenas, eles pretendem... Não, fora das terras indígenas, os fazendeiros têm algumas estruturas, silos, áreas de... o mesmo maquinário, e eles têm interesse que essas terras indígenas elas sejam incorporadas para o mercado. Então, elas passam a pressionar também, a negociar e a fazer propostas para os indígenas de fazer os plantios dentro das terras indígenas.
Aí, em 1997, tem uma ata de uma audiência pública que é feita no município de Tangará da Serra. Hoje, os 3 principais municípios onde estão as terras Pareci são Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis e Sapezal. São municípios que são muito fortes do agronegócio, da venda de soja, né? Então, a atividade principal no entorno é a soja. E desde a década de 90, aí, na 1997, algumas cooperativas começaram a enviar projetos da FUNAI querendo plantar dentro das terras indígenas. Pode passar. Para vocês terem uma ideia, o tanto que os Halite se relacionam com os não indígenas e como eles dialogam com todos os atores da região, que vocês podem imaginar, aí está uma lista de instituições e atores que estavam presentes nessa audiência pública de 1997. Essa Agrofel é uma empresa de agropecuária da região, Comivale é uma cooperativa que juntava várias fazendas da região, PNUD é o Programa das Nações Unidas, que até hoje, né, tem projetos com a FUNAI, com esse projeto específico na região, que era o PRODEAGRO, existia um representante nessa audiência. A Coordenadoria de Assuntos Indígenas do Estado de Mato Grosso estava presente nessa reunião, a Prefeitura de Campo Novo do Parecis, e era o prefeito e o vice-prefeito, não era um representante, não, eram os prefeitos e os vice-prefeitos estavam nessa audiência pública, dos 3 municípios. O presidente da FUNAI da época, que chamava Júlio Geiger, ele estava presente nessa reunião. Um procurador da República de Mato Grosso estava presente na reunião. Representante das ONGs, da igreja, da OAB, da administração regional da FUNAI de Tangará e de Cuiabá, promotor de justiça, e teve fala de deputado estadual, senador e presidente da Câmara de Tangará da Serra. Nessa audiência pública, discutiu-se se poderia ou não se realizar parcerias agrícolas dentro das terras Halite. E aí o presidente da FUNAI, à época, explicou nessa reunião que o entendimento da FUNAI seria que arrendamento não pode, mas parceria pode. E a diferença é que o arrendamento seria assim, o fazendeiro falava, eu quero 1.000 hectares e vou pagar para vocês tantas sacas de soja. Isso não podia, essa negociação assim, direta não podia. A parceria seria, eu vou plantar na sua terra e você vai, a gente entra com prejuízos e lucros juntos. Aí isso poderia, isso foi a justificativa do presidente da FUNAI, pode passar. Aí se formou um GT interinstitucional com essas instituições que eu falei, para se pensar se essas parcerias seriam viáveis ou não. Não se chegou a uma conclusão jurídica, se poderia. Como que seria feito? Seria um grande diferencial dos Halite, que eles estavam agora conversando com todo mundo, e que a FUNAI ajudaria eles, junto com o Ministério Público, a resolver essa solução, mas não foi solucionado o imbróglio jurídico. O Ministério Público sugeriu que os Halite fizessem um pedágio, que seria cobrar pedágio naquela estrada que eu mostrei, da Nova Fronteira, que até então nunca tinha tido um estudo de impacto daquela estrada. Então, que eles poderiam cobrar o pedágio. Isso fez com que entrasse muitos recursos para os Halite e eles negociassem esses recursos entre eles, assim, né? Tivessem que negociar entre eles como que eles iriam usar esse recurso. E isso fez com que eles tivessem que se organizar internamente para isso. Em 2003, 2004, apesar de não ter sido concluída essa questão de se era permitido ou não os arrendamentos, por pressão dos próprios Halite, eles chegaram a assinar esses contratos de arrendamento com os fazendeiros. Foram 17 contratos, cada conjunto de aldeias assinou um contrato. E aí, relacionado àquela aldeia, a liderança daquelas aldeias negociava direto com o fazendeiro e os contratos foram assinados pelos presidentes da associação e valiam por 8 anos. Pode passar.
Em 2006, a FUNAI faz um parecer que continua entendendo que as parcerias agrícolas são possíveis e os contratos dos Halit continuam. Mas em 2012 há uma mudança de entendimento da Procuradoria da FUNAI, que passa a dizer que tanto a parceria quanto o arrendamento é proibido. E aí fala que eles têm um ano, que os Halit têm um ano para deixar essa dependência do arrendamento e fazer eles próprios o plantio nas terras Halit. Porém, eles fazem um TAC, um termo de ajustamento de conduta, válido por um ano. Esse TAC, ele foi preciso renovar, né? E aí mudou o instrumento jurídico, mas era algo semelhante, que era essa transição de uma dependência dos não indígenas para uma independência na relação ao empreendimento dos Halit, né? Então, foi até 2018 esse compromisso de ajustamento de conduta. Em 2019, o Ministério Público Federal novamente entra e propõe um novo TAC, aí já com o IBAMA, e onde ele vai dizer que é necessário um licenciamento ambiental da atividade. Pode passar. Esse licenciamento ambiental, ele seria subsidiado com recurso dos próprios Halit, que teriam que estar separando 2 sacas de soja por hectare para esse licenciamento ambiental, 2 sacas de soja para a capacitação dos indígenas. Ele tinha que formular procedimentos de repartição de benefícios, que é isso. Eles têm essa organização por família e por aldeia, porém, como a terra indígena ela é para uso de todos, o que o Ministério Público falava é que não poderia ser algo que beneficiasse só 1, 2, 3 famílias, teria que beneficiar a todos. Então, eles foram, ao longo desse tempo, negociando uma forma de repartição de benefícios entre eles. E aí também que os fornecedores teriam que separar 50% dos lucros dos Halit para aquisição de maquinários. Pode passar. E aí, em 2018, 2019, são criadas cooperativas indígenas. Primeiramente, a Cooperativa Agropecuária dos Povos Indígenas Halit, Pareci, Nambiquara e Manoque, que é a COP Hanama. Aí, COP Hanama, essa história é muito boa. Hanama, em Pareci, significa 3, o número 3. Hanama é Halit, Nambiquara e Manoque, que é 2 primeiras letras dos 3 povos que fazem parte desse projeto. Eu esqueci de falar isso, que desde o início esse projeto ele também inclui os povos Nambiquara e Manoque, que são povos que estavam com eles no internato de Utiariti, com os quais eles também se relacionavam até antes do internato, e tem casamentos interétnicos entre eles, e então esse projeto é dos 3 povos. A COP Hanama é a principal cooperativa que os representa, inclusive, no processo de licenciamento ambiental. Aí eles também fundaram a COP Hermacene, a COP Rio e a COP Pareci. Atualmente são 4 cooperativas. Pode passar. Os gargalos atuais desse projeto são o financiamento e a comercialização, da mesma forma que a Lorena falou ontem, por ser uma atividade dentro de terra indígena de grande impacto ambiental, né? Ela precisa de uma comercialização. Foram abertos pelo menos 14 mil hectares de uma vez, em 2003, 2004, sem licenciamento ambiental, né? Então, eles estão licenciando hoje aqueles 17 mil e poucos hectares. Eles se deram entrada nesse processo de licenciamento em 2022, quando o IBAMA emitiu um termo de referência, porque por ser uma atividade de alto impacto dentro de terra indígena executada por indígena, não tem legislação, né, sobre o tema. Então, e com isso eles não conseguem financiamento, né, porque eles não têm o título da terra, eles têm a posse, e eu faço um paralelo a toda a soja em Mato Grosso, uma boa parte dela é produzida nessa forma de arrendamento. As grandes empresas, elas
financiam a produção dentro de terras menores, e às vezes 1.000 hectares aqui em Mato Grosso é considerado uma terra média, não sei se pequena, mas média sim, e as grandes empresas, elas vendem o pacote todo de insumos, sementes, e aí você paga em saca de soja. O produtor, o dono da terra ali, ele paga em saca de soja. Então, uma soja que seria vendida a R$200, a soja ela é plantada normalmente lá para outubro e colhida em março, mais ou menos. Então, eu vendo a minha soja verde, eu vendo agora em outubro a R$150, vamos dizer, 180. E aí eu tenho que pagar em saca de soja lá na minha colheita, lá em março, sendo que em março, normalmente, a saca está R$200, R$210. Então, eu perco esse valor, porque eu não tinha dinheiro para investir em financiamento bancário, por exemplo, para investir no início da minha safra. Aí eu adianto esse dinheiro, faço o plantio e pago em saca de soja no final. Isso chama venda de soja verde. E aí os Halit fazem isso hoje, com grandes empresas, grandes e médias empresas da região, para poderem cultivar as suas áreas. E eles têm uma organização hoje das cooperativas em unidades de produção ou condomínios, que também é um jeito de se organizar das cooperativas não indígenas, porém, eles se organizam de uma forma Halit também, com algumas famílias e aldeias organizando determinadas unidades de produção. E as cooperativas, elas congregam algumas famílias que têm relação de parentesco ou relações políticas, e que são quem compõe aquela cooperativa. E é uma organização bem complexa, é difícil até de explicar, né? Mas eu tentei um pouco explicar na minha dissertação. E assim, ao longo do trabalho, eu ouvi, né? Eu sentei com pessoas, tanto pessoas das cooperativas, algumas pessoas nas aldeias, alguns anciãos também, e eles falam que o plantio, né, o fato deles terem um dinheiro, né, um recurso para gastar na cidade, eles conseguem adquirir veículo, boas roupas, se vestir bem. Isso é uma coisa que desde as dissertações que eu li de anteriores era importante para os Halits se apresentarem com roupas boas na cidade, porque eles se sentiam mais dignidade, assim, eles se sentiam mais valorizados, sabe? Então, eles se importam e dão valor a isso, assim, pelo que eu entendi, tá? Pelo que foi falado para mim. E as lavouras hoje realizam um repasse social, que é essa repartição de benefícios que eu falei, anual. Anualmente é feito um repasse social para todas as pessoas, é feito por pessoa. 3 sacas de soja por hectare daquela cooperativa, dividida pelo número de pessoas que fazem parte daquela cooperativa. Então, tem uma divisão interna do recurso. Pode passar, acho que já são os mapas, não? Isso aí eu trago novamente aqueles mapas, que é para você, se for possível olhar, assim, tem algumas aldeias em amarelo, que fazem parte da Copipareci, que é a unidade 1, que é essa lá mais ao sul. Então, todas essas aldeias se ligam à unidade 1. Aí, a unidade 2 se relaciona à aldeia Vale do Papagaio. A unidade em vermelho se relaciona ao Chapada Azul. Então, tem essa relação entre as aldeias e as unidades de produção. Aí, essas unidades de produção, um grupo delas pertence a uma cooperativa, e essa cooperativa é que faz toda essa negociação, a sua diretoria é toda indígena, né? E algumas também têm algum apoio não indígena, algum apoio técnico, mas a gestão delas é feita pelos indígenas. Acho que lá, pode passar o outro, é a Terra Apareci.
Aí a Terra Aparecida tem mais aldeias e acho que o mesmo número de unidades produtivas. Essa terra Rio Formoso, que está aqui à direita, é uma área de 700 hectares, que é para as aldeias da terra Rio Formoso. E aí também essa mesma lógica da cor é ligada a uma unidade de produção. Esse roxinho, por exemplo, aqui do norte, tem 1.000 hectares. Então, para vocês terem uma ideia, são áreas grandes, assim. Só que se você olhar para a terra inteira, não é tão grande, mas 1.000 hectares é bastante terra. São áreas abertas, áreas de lavoura. É isso, gente. Aí são algumas fotos. Algumas fotos. Essas fotos são da cooperativa? Isso, essa verdinha é a Copi Hanama, né, que eu falei, que tem toda uma estrutura, e em cima é a Associação Waimaré, que, na verdade, além das 4 cooperativas, eles têm 2 associações. As associações foram formadas lá no pedágio ainda. E aí aqui é uma unidade de produção, que eles chamam até de fazenda. E aí tem aquela área da direita aqui, o escritório, ao lado da RAT, que é a casa tradicional, né? Embaixo é um evento das mulheres, na aldeia Rio Verde. E aqui é o cacique da aldeia Rio Verde com uma flecha sagrada, e essa cabaça é onde eles armazenam a xixa. Aí tem mais 4 fotos aí. Aqui são sementes que eles plantam da Copi Pareci, que é a terra indígena daquela área 1. Aqui são as aldeias, a cachoeira do Rio Formoso, que eles têm muitas belezas naturais e eles fazem trabalhos com etnoturismo, os Halit. Essa aqui de baixo é a Copi Pareci, investe em pequenos projetos nas aldeias, então criação de frango. E aqui à esquerda é quando os Halit entregaram nessa feira do agronegócio de Campo Novo do Pareciso, simbolicamente eles entregaram para o presidente da FUNAI à época o processo do licenciamento ambiental, o estudo do impacto ambiental das lavouras. E eu tive nesse evento aí lá em Campo Novo. Agora foi, Heloísa. Obrigada, Carolina, pela apresentação, pelo trabalho que você desenvolveu aí em âmbito acadêmico, que em breve, né, vai passar pelo crivo da tua banca de mestrado. Obrigada por nos presentear com em primeira mão, né, que a gente, né, enquanto servidores da FUNAI, ficamos felizes em assistir em primeira mão todo esse trabalho que você desenvolveu. Carolina, eu achei muito interessante na sua produção acadêmica o teu referencial bibliográfico. Você fez um uso bem diversificado de diferentes referenciais teóricos. Deu para ver, inclusive, que foram abordados, né? Você se utilizou de trabalhos acadêmicos de servidores da FUNAI também, né? Deu para identificar alguns ali, o Bruno Oliveira Aroni, o Elias Bídio, deu para perceber isso também. E, além disso, algumas autoras mulheres no indigenismo, né? Vamos dizer assim, como a Maria Fátima Roberto Machado, que você citou na sua palestra, a Beatriz Perrone Moisés e a Romana Maria Ramos Costa. Sobre essa última, lá na tua dissertação, você fala um pouco sobre as observações da Romana Costa a respeito do processo de mudança sociocultural, né, vivenciado por 4 grupos indígenas na região do Mato Grosso. Dentre eles, 2 que eu vou citar aqui, é o Chavante e o Pareci. Sobre o Chavante, na terça-feira dessa semana, né, na nossa sequência de palestras, nós tivemos a palestra da servidora Maíra Takiguchi, que trouxe, né, trouxe o conteúdo dela relacionado ao Chavante, os Auê, né, o povo Auê. E na apresentação dela foi demonstrado o princípio de resistência ao que estava acontecendo ao redor da aldeia num processo de agricultura também, né?
E também foi falado a respeito das estratégias de resistência e das concepções de territorialidade do povo auê-chavante. Já nesse seu estudo etnográfico sobre os Halit, percebemos esse movimento um pouco mais aberto a esse processo de produção, com aspectos mais modernos, voltados inclusive para a exportação, né? Eu pude ver no teu trabalho também que os Halit fazem exportação da produção deles. E aí eu pergunto para você, considerando o trabalho lá da Maíra Takiguchi, as concepções de territorialidade do povo Halit tem alguma influência nesse posicionamento deles frente à expansão da lavoura mecanizada que eles vivenciaram ao seu arredor e acabaram por aderir à lavoura mecanizada? Essa concepção de territorialidade é diferente, né, da concepção de territorialidade dos auê-chavante. No caso, o explanado na terça-feira era uma, como posso dizer, um posicionamento de resistência mesmo. E eu não consegui enxergar o mesmo posicionamento no Halit, né, em relação ao povo Halit. Parece ser mais aberto a esse processo de lavoura mecanizada. Tem alguma influência da concepção de territorialidade deles? Com certeza, Heloísa. Eu gostaria de me aprofundar mais sobre a territorialidade Halit. Como você falou, outra tese que eu usei um pouco, gostaria até de ter usado mais, é do colega Bruno Aroni, também ele faz uma etnografia do ritual, muito boa mesmo, enorme, né, muito complexa. Eu li como pude, entendi, assim, né, da forma que porque o estudo nosso, ele é um acúmulo, né? Então, a gente vai, aos poucos, conseguindo compreender determinados aspectos. Com certeza, a territorialidade Halit, ela se diferencia da dos Aué. Eu já trabalhei com o povo Chavante também. Eu entendo que a territorialidade e a cosmologia, elas estão muito relacionadas, é o jeito de estar no mundo. Dos Halit, ele é diferente do jeito de estar no mundo dos Aué. E é exatamente por isso que eu entendo, e os Halit falam isso, que o que é bom para eles, às vezes não é bom para o outro povo. Então, nesse sentido, é que a gente não pode chegar e querer que todo mundo plante a mesma coisa e faça a mesma coisa. É por isso que o questionamento sobre qual desenvolvimento queremos. A posição, eu acho que também há uma resistência nos Halit, no sentido de que eles que é a identidade. Há uma resistência na identidade Halit, sabe? E eles se reafirmam enquanto Halit no projeto deles. Então, nesse sentido, também há uma resistência. O que não há é uma resistência a essa modernidade, a essa tecnologia. Eu acho que isso eles faz parte do ethos Halit, esse diálogo maior, mais a negociação, porque até onde eu sei dos Chavante, né, dos Aué, eles resistiram ao contato por mais tempo. Os Aué vieram lá do Goiás, eles já foram alguns foram aldeados e retornaram, e também há um pouco esse movimento nos Halit, mas dos grupos. Há grupos que resistiram mais ao contato e grupos que resistiram menos, no sentido de não querer, de querer ou não querer, né? E aí eles se colocam no mundo diferente. É esse se colocar no mundo diferente que é a territorialidade diferente, porque também tem uma cosmologia, uma visão de onde eles vieram, do mundo deles. E é por isso que eu me interessei em estudar antropologia, porque eu só consigo entender que a gente entende de fato aquele povo se a gente entende um pouco dessa cosmologia, senão a gente não consegue dialogar com eles de forma a compreendê-los de fato, entende? Então, um pouco isso que me fez estudar antropologia. E aí as mulheres são muito importantes, é interessante isso, né? Na pesquisa, as pesquisadoras que estiveram com eles, a Romana Costa, eu não as conheço, né? Mas com certeza contribuíram demais para a minha pesquisa. Assim como a sua poderá contribuir para outras pesquisas, né? O pessoal já até colocou aqui no chat também que futuramente será fonte de
de consulta, de referência bibliográfica para outros trabalhos acadêmicos vindouros aí, como bem colocou Fabrícia Batista. Outra pergunta que eu te faço, Carolina, é a respeito da própria organização social em torno de cooperativas. E lembrando da palestra ministrada pela servidora Lorena ontem, onde lá na Paraíba se trabalha a organização social, né, do povo indígena que foi objeto de estudo, é a associação. E aí eu te pergunto se durante as suas horas e horas de estudo para desenvolver esse trabalho, se foi possível perceber uma relação entre associações e a própria cooperativa, né, que você apresentou, no sentido da associação, de repente, vender produtos para a cooperativa e a cooperativa revender esses produtos ou trabalhar em conjunto com as próprias associações. Porque lá no estudo da Lorena, né, um dos gargalos identificados era os atravessadores, né, ali no escoamento da produção do camarão, do povo potiguara, e por eles serem uma associação também, acabavam dependendo, né, de atravessadores. E nesse caso que tem a cooperativa, as associações vendem também para as cooperativas? É uma relação mais direta? Assim, lá nos Halit é bem definido que as cooperativas são uma representação mais política e as cooperativas são uma representação mais econômica, vamos dizer assim. Assim, eu acho que é uma característica meio comum, porque isso, uma coisa é o ponto de vista dos Halit, outra coisa é o ponto de vista do não indígena. Então, normalmente a FUNAI obrigou, o MPF falou que tinha que ser cooperativa, e eles falam, a gente decidiu. Alguns dos entrevistados falaram, a gente que decidiu que era cooperativa. Então, eu ouvi alguns falarem que foi a FUNAI que impôs, e outros falarem que a cooperativa foi ideia deles. Então, mas como eles vivem ali, eles se relacionam com esses fazendeiros, com esses políticos da região, né, há muito tempo, eles compreenderam que a cooperativa seria mais interessante para a comercialização. Então, a cooperativa, até onde eles me explicaram, emite nota fiscal, a associação não vende produtos, quem vende é a cooperativa. Então, nesse caso, a pergunta da colega ontem para a Lorena foi interessante. Eu acho que se você for pensar economicamente, para os potiguara, talvez seja mais interessante comercializar via uma cooperativa, sim. Mas aí tem toda uma questão de organização interna, que é necessário olhar para aquele caso específico, né? Como eu falei, não dá para pegar e falar, não, então a solução para eles é essa. Mas se você conversar com os Halit, eles vão dizer, sim, cooperativa é bom para comercialização, a gente consegue comercializar melhor. Agora, só também deixando claro que ainda existe o atravessador nos Halit, da mesma forma que existe os atravessadores nos pequenos produtores de soja, porque a gente está falando de uma cadeia de commodity, né? Venda de soja para exportação. Então, os Halit em si, eles não exportam, eles vendem para uma cooperativa maior, que eu entendi na minha pesquisa que é uma trading, que é uma empresa de exportação, e essa empresa, ela compra meio que legal também, ela não compra legalmente, porque como eu ainda não entendo bem como funciona. Como os Halit, eles não têm ainda o licenciamento ambiental, é a mesma dificuldade dos potiguara. Eu já vi o plano de gestão dos potiguara, os Halit também tiveram que fazer seu plano de gestão, como o IBAMA solicitou a eles, né, que fosse feito para ter o licenciamento. Então, são dois casos bem emblemáticos dessa questão de que eles fazem atividades de impacto, eles têm que lidar com isso, e tem um imbróglio jurídico ainda aí, e mesmo eles sendo dois casos bem emblemáticos, eles não são iguais, como a gente pode ver, né? Cada um tem sua peculiaridade e necessita ser olhado com cuidado, tanto pelos indigenistas quanto pelo Estado ali, pelo IBAMA, tudo, para entender qual que é a demanda e também minimizar os impactos, porque as aldeias estão ali, elas
se aplicar veneno aqui, tem um discurso ali dos Halit de diminuir, talvez, o uso de insumos químicos, porque eles sabem que o que eles estão fazendo tem impacto na saúde deles, assim. Só que todo o entorno também tem soja, então se eles pararem de usar veneno e todo mundo continuar usando, eles vão continuar consumindo veneno da água que passa na aldeia deles também, né? Não sei se eu respondi. Não só respondeu, como esclareceu bastante também, Carolina. Muito obrigada. Vamos ver quem tem perguntas aqui para fazer. A Lorena está com a mão erguida. Lorena, por favor. Oi, na verdade é mais um comentário do que uma pergunta. Assim, fiquei muito feliz de ver o trabalho. Eu não vi completo, cheguei um pouquinho atrasada, perdi o iniciozinho, Carolina. Mas, de qualquer maneira, assim, eu percebo muito claramente aquilo que você falou ontem, dos nossos trabalhos terem convergências, né, em diversos pontos. Exatamente, acho que pelo fato dos dois casos se tratarem de atividades de impacto realizadas por indígenas que estão nesse imbróglio aí legal em função do licenciamento ambiental. Óbvio que a pesquisa da Carol tem um peso muito maior, é uma dissertação de mestrado, a minha foi um artigo, então foi um tempo também de pesquisa muito menor, mas é interessante como realmente essas situações exigem estudos de caso, né? Porque a particularidade de cada população e da forma como eles vão lidar com a apropriação dessas atividades econômicas, enfim, né, no território ou dentro da cosmovisão deles é bem particular. Mas eu fiquei me sentindo muito contemplada ela falando da BR-364, eu sou rondoniense, era minha BR da, de percurso obrigatório, assim, eu olhando as cidadezinhas, falei, nossa, já passei em todos os lugares. E uma coisa me chamou muita atenção na sua fala, e eu acho muito importante a gente ressaltar assim, a relevância da gente como servidor público, pesquisar o serviço público, né? Pesquisar o Estado. A Carolina fala numa hora que ela trabalhou com muitos processos administrativos e que a gente, como servidor público, a gente tem essa facilidade de ler processos administrativos. A gente está tão habituado com a estrutura, né? Que você abre, você olha, tem uma nota de empenho aqui, tem um contrato aqui, tem uma nota técnica aqui, enfim, é porque eu acho que para quem não está no serviço público, isso às vezes é tão sui generis, assim, que a pessoa olha e fala, meu Deus, que mistureba, mas né, fala e não chega em lugar nenhum, e talvez a gente tenha essa facilidade realmente de concatenar esse volume de informações tão diverso que a gente lida na administração pública. Então, acho que realmente é muito importante a gente, como servidor, pesquisar o que a gente faz, o que os outros colegas fazem, né? Eu acho que dá uma capacidade interpretativa muito maior para os trabalhos acadêmicos. A gente, às vezes, como burocrata, não faz tanto isso, ou parte para outros tipos de pesquisa nas nossas próprias áreas aí de conhecimento. Então, é muito interessante que você tenha usado essa base de referência tão grande em processos administrativos, assim. Incrível, incrível, incrível. É, E aí, a outra coisa que eu acho que eu achei super interessante é essa visão dos próprios Halit aí, né, de que o que é bom para eles talvez não seja bom para outra etnia, para outra comunidade, assim, que também é outra visão que a gente precisa entender, né? A gente precisa aprender isso. Acho que a gente, como sociedade não indígena, realmente precisa incorporar essa visão de que tem experiências, tem boas práticas que a gente pode replicar, mas tem coisas que são muito particulares. A gente vai entender, né, aquela experiência e pensar, tá, e para mim o que traria um resultado similar, né? Eu acho que esse é um ensinamento também que essas duas realidades aí que foram estudadas, tanto dos Pareci quanto dos Potiguara, fazem a gente se defrontar, assim. O trabalho indigenista é isso o tempo inteiro, né? A gente ter essa capacidade de, de não produzir generalizações assim de maneira inadequada, ou leviana, impositiva, né? Então, ter esse olhar constante das diferenças. Obrigada mais uma vez, viu, Carol, por ter compartilhado. Pena que a sua dissertação não saiu antes, porque senão ia ser, com certeza, uma das minhas fontes também de bibliografia. Obrigada. Obrigada, Lorena. Rafael Ilenser, servidor da FUNAI também, lá de Guarapuava. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Boa tarde. Muito legal, Carol. Muito legal aí. Poxa, é bom demais, hein? Tem que vir para cá com os Caigangue aqui.
Então, eu tenho uma pergunta. Eu não sei se eu perdi, né? Porque eu me atrasei um pouco. Mas a pergunta assim é nas discussões, né, dos grupos parecidos aí, você acha que como é que eles avaliam esse processo deles? Eles veem como uma evolução, que eles conseguiram avançar, eles ainda estão frustrados? Existe pressão de ampliação de lavouras, ou eles estão contemplados do jeito que está, né? Como é que tá assim? Você vê que eles estão satisfeitos ou eles conseguiram dar grandes passos, né? Porque aqui o pessoal sempre olha muito para lá, né? Muitos representantes daqui sempre se espelham, né? E bastante ali ficam acompanhando o que acontece lá, né? Então é uma referência, digamos assim, né? Obrigado. E parabéns. Obrigada. O Rafito já foi meu chefe. Então, eu também não falei, assim, é legal deixar claro que não é... Eu não diria que é uma unanimidade entre os Halits, assim, cada vez menos... Eles falaram para mim que existiam muitas mais vozes contrárias internamente ao povo, né, no começo do processo, e que isso, diálogo e negociação são duas palavras que ficaram muito na minha mente ao longo da pesquisa, e principalmente agora na finalização. Isso me parece ser algo que é bem do ser Halit, sabe? Então, essa negociação e esse diálogo é entre eles também. Tem muito conflito também, não estou dizendo que são só maravilhas, existem conflitos e existe negociação, um colocando a opinião e o outro e tentando convencer, né? Então, assim, ainda existem algumas vozes dissonantes que entendem que o impacto ambiental é muito maior, mas na medida que todos se beneficiam de alguma forma mesmo que, e não estou dizendo que todo mundo se beneficia igual, mas todo mundo se beneficia de alguma forma. Eu acho que eles foram conseguindo equacionar mais essas questões internamente, né? Mas ainda tem muito, assim, a outra coisa que é muito interessante é o dinamismo da atividade. Então, a cada momento, eu fui em 2022, depois eu tive contato, eu fui novamente rapidamente em 2023, depois eu tive contato com eles aqui, né, em Cuiabá, em algum evento, eu pergunto como que tá, e assim, tem sempre um desafio novo para ser enfrentado. Então, as cooperativas, há um marco assim. Antes eles eram bem mais explorados pelos não indígenas, eles recebiam menos, né? Eles conseguem entender isso. Eles veem que a FUNAI e o Ministério Público apoiam de algumas. Eles também são muito claros ao dizer que eles são acompanhados desde o início pelo MPF, pela FUNAI, isso traz um lastro assim para a atividade para eles. Então, tem isso é dinâmico e ele é sempre, né? A questão do licenciamento e do financiamento ainda estão sendo negociadas, ainda estão sendo resolvidas ou não resolvidas. Então, existia, nessa feira da Pareci Superagro, foi o pessoal da Caixa Econômica falando que ia ter financiamento, isso já vai fazer 2 anos, agora em março já faz 2 anos, e não se resolveu, então ainda tem muitos desafios que eles estão constantemente, principalmente porque assim também há quem toca mais a atividade e quem está mais ali na aldeia fazendo suas atividades do dia a dia. Então, quem está à frente, os cabeças assim da atividade, eles estão constantemente tentando resolver todos esses problemas. E é uma necessidade deles estar lidando com isso no dia a dia. Vamos para as perguntas no chat, aí depois a gente volta aqui na relação com quem está com a mão levantada, tá? Mônica, quais as perguntas que a gente tem aí para a Carolina? Boa tarde. Só tem uma pergunta, né, que foi feita pela Jana.
ela pergunta aqui, Carolina, eles usam somente os métodos tradicionais de cultivo ou conciliam com a agricultura orgânica, familiar, permacultura? O plantio de soja ele é convencional, né? Ele é não transgênico porque a legislação diz que não pode haver transgenia em terra indígena. Se houver alguma fiscalização e encontrar transgênico, eles já tiveram uma experiência de embargo e multa e teriam outra, né? Por essa questão legal. Mas, e assim, é totalmente convencional, com veneno, com monocultivo. O que algumas cooperativas fazem é algumas experiências, até teve uma parte que eu pulei da apresentação, que era assim, desde 97, na famigerada audiência pública de 1997, existe a ideia de se fazer um centro de biotecnologia em Ucheriti. Então, assim, desde sempre a FUNAI fala, a política pública, ela está dizendo, eu vou conseguir, eu vou ajudar, eu vou entrar e vou resolver isso, eu vou... Sim, eu acho, alguns servidores, talvez, muito bem intencionados, né, ficam tentando colocar algumas questões inovadoras no meio da história. E os próprios Halit também vão se relacionando com diversos atores e vão tentando incorporar, como eu falei, que eles entendem que existe um impacto, né, da lavoura neles próprios, então na minha experiência, principalmente ao conversar com os gestores da COP Pareci, eles falam que usam algum controle biológico e que eles também gostariam de ter, na medida que eles licenciarem a atividade, eles conseguirem a soja convencional, por exemplo, ter um preço diferenciado. E aí, eu vejo assim, se alguma questão da cadeia produtiva em si, aí eu vejo muito aquele arranjo produtivo local que a Lorena falou, talvez seja um conceito interessante de usar nesse caso, né? Se houverem arranjos produtivos locais de outras culturas, né? Porque, assim, o que acontece também outra coisa eles utilizam do recurso, a cooperativa gira muito recurso, né? A lógica do agronegócio é girar recurso. Mesmo que você tenha dívida, você precisa ter dinheiro rodando, né? E há dívidas também nos Halit, mas é que essa lógica da dívida é a lógica do agronegócio. E aí, eles também, com o recurso que eles conseguem com a lavoura, eles reinvestem em pequenos projetos nas aldeias, porque eles falam que isso é uma necessidade. Eles entendem, assim, alguns deles, né, não sei se todos, mas entendem que a lavoura ela tem um limite. Aí o Rafael perguntou, né, se eles têm uma demanda por aumentar. Há uma demanda por aumentar, pelo menos mais uns 20, 30 mil hectares. Mas eles falam que eles não vão abrir a terra toda. Não, porque eles não querem, porque tem uma pressão para não abrir, por vários motivos, mas também porque eles não querem abrir. Então, eles falam que eles precisam usar o recurso em outros projetos, e dentre esses projetos criação de peixe, plantio de roças, criação de galinha, outras atividades que gerem renda, que eles acham que há uma necessidade de geração de renda ainda, assim, e aí isso poderia ser feito com o recurso da lavoura sendo investido, como se a cooperativa fosse uma associação, uma ONG, vamos dizer, ou o próprio Estado que injeta recurso em atividades. Então, essa lógica do projeto, eles já entraram nessa lógica do projeto, sabe? Nesse sentido é que teria uma agricultura familiar, Janaína, mas não... Ou a Mônica, né? Não, a Janaína que falou, mas não há na soja, é convencional mesmo. A Glínia também tem uma pergunta para fazer. Glínia? Oi, boa tarde. Carol, é uma pergunta até simples, é mais pelo debate mesmo, porque assim, o seu trabalho, né, toda a sua fala mostra eles como protagonistas da atividade de uma forma bem forte, né? Apesar do histórico deles terem sido explorados mais antes e agora estarem mais assumindo a atividade. Mas, assim, do que você viu, o posicionamento da FUNAI, por exemplo, e do MPF, teve alguma influência nesse protagonismo deles?
no sentido de tratar eles não como vítimas de exploração, mas como um povo que está buscando alternativa para se sustentar. Tipo isso. Porque as vozes internamente, como você falou, né, sempre vai ter conflito, um grupo que apoia, um grupo que é contra, só que aconteceu mesmo assim, de uma forma ou de outra, para todos se beneficiarem, né? Então, a pergunta seria isso, as vozes de fora, o discurso, né, de fora, teve muita influência nesse posicionamento deles? Eu acho que até pela área, né, pela antropologia, essa questão de tentar ver o ponto de vista do outro, né? É por isso que tem essa característica meu trabalho, mas eu não vou negar que existiu exploração, existiu, como é que fala? Esse convencimento, né, do não indígena com eles, mas eu vejo também que existe uma forma de organização em que essa experiência dos indivíduos, assim, não exatamente nossa forma de ver o indivíduo, como a Lorena explicou ontem, né, que há uma comunidade, que seja a minha família extensa, esse pensar que não é só individual, mas ele há um espaço para que os Halit tenham essa experiência nova, assim. O novo, ele vai sendo explorado, né, vamos dizer. E aí, em diálogo com a FUNAI, com o MPF, com as prefeituras, com o governo do estado. Então, assim, aqueles atores que eu pontuei ali no slide da audiência pública, eles não estavam só na audiência, eles se mantiveram ao longo de todo o processo. Então, eu vejo que é isso. Na negociação, no diálogo, eles vão se apropriando de conceitos, vão se apropriando de tecnologias, vão se apropriando de várias coisas e questões, ideias, e aí eles vão organizando internamente do jeito deles, né? Então, sim, todos esses atores tiveram muita influência e muito diálogo, e eles vão forçando a barra também em algum momento e convencendo algum servidor que era contra a ser a favor, porque eles tanto dizem que querem, que uma hora meio que eles vão convencendo, né? E os servidores hoje atuam lá com eles e vão atrás dessas demandas, né, junto com eles lá. A Carla Cecília também vai fazer uma pergunta. Carla, boa tarde. Tá, liga o microfone. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Elô. Carol, parabéns pelo trabalho. É muito interessante. Para a gente aqui do MS, é um tema que, apesar dos parecidos estarem aqui no Mato Grosso, né, no estado vizinho, mas a história deles repercute muito aqui no estado, né, porque tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma pressão muito grande, né, dos produtores rurais ao redor e, né, em torno das terras indígenas, e a falta de acesso dessas comunidades aos financiamentos, ao pouco recurso que a FUNAI põe também dentro das comunidades indígenas para as atividades de etnodesenvolvimento. E no nosso caso aqui, falando de Ponta Porã, a falta de pessoal para atuar nos projetos acaba deixando as comunidades muito à mercê dos arrendadores, né? E, assim, a gente fica sempre com o pé atrás quando vai conversar sobre esse tema enfim, em reuniões ou eventos que tem, porque os produtores aqui sempre citam, né, a questão dos parecis como um modelo a ser seguido por todos, né? E como a gente também não oferece grandes alternativas para as comunidades aqui que a gente atende, o arrendamento acaba que acontece em todas as comunidades, né? Então, eu queria te parabenizar pelo trabalho. Eu acho que é um tema muito importante de ser estudado, né? É muito importante de ser compreendido, como que a falta de atuação, eu acho que é isso que acontece mais, assim, a falta também de acesso aos financiamentos
levam o povo a procurar outras alternativas, e aí, nesse caso, eles tiveram bastante sucesso, né? Aprenderam com os não indígenas e agora eles estão tentando levar a atividade por si só. É muito interessante, né? Agora eu te pergunto, assim, se outras comunidades indígenas, eles procuram os parecis para aprender sobre a cooperativa, sobre o projeto deles em si. Oi, Carla. Procuram, sim, os Pareci vão em outras regiões, já foram mais de uma vez aí no Mato Grosso do Sul, mas é isso, a pessoa que eu conversei, que é uma liderança dessa área e atualmente é presidente da Copi Hanana, ele fala que ele assume, assim, que não é você pegar a atividade daqui e colocar lá, né? Porque é isso que eu quis mostrar com o meu trabalho, não é uma coisa que começou ontem, né? Desde a década de 70, a década de 90, tem suas características, a peculiaridade do povo, da região. Há uma série de fatores que confluem para uma, né? Não no sentido linear e tudo tranquilamente, não, né? Com muito conflito no meio, mas acontece ali, mas assim, como eu falei, tem 3 povos, e os 3 povos que estão nesse projeto, eles não lidam com o projeto da mesma forma. As lavouras que estão dentro das terra Tirecatinga tem 1.000 hectares e Manoque tem 1.000 hectares. Esses povos já lidam diferente com as suas unidades de produção, já tem uma organização social um pouco diferente em torno delas, sabe? Então, não é possível transpor o modelo daqui e ali. Isso aqui tem que ficar muito claro quando a gente conversa com os outros gestores. Aqui em Mato Grosso é muito forte isso, né? Também o pessoal quer transportar os Pareci para todas as outras terras, e isso não é possível, porque o histórico que eu tenho ali não tem nas outras áreas, né? Não tem o mesmo povo. Então, é isso que me fez também, me motivou a fazer essa pesquisa, né? Tá sem microfone. Ah, tá. Sempre esqueço essa parte. Eu só queria cumprimentar a Elô pelo evento, a CODEP, tá? É a segunda vez, né? A segunda semana das indigenistas, né? Das mulheres, e é um evento que a gente já espera. Eu já esperava no começo do ano. Esse ano tem mais. E não é só importante, assim, ver as meninas apresentando o trabalho inspira a gente a querer fazer um também. Assim, gente, eu preciso mostrar quem que são os Guarani, quem que são os Kaiowá para o resto da FUNAI também, né? Então, parabenizar pela iniciativa da CODEP, é um evento que eu acho muito bacana, acho muito legal, empodera mesmo, né? A gente dá assim, aquele up para as mulheres pesquisadoras e tudo mais. Estou adorando, sempre estou aqui participando. A gente tem zilhões de coisas para fazer, mas a gente para prestigiar o trabalho das meninas, que a gente sabe que não é fácil. Então, obrigada, meninas, pelas apresentações da semana, e obrigada, Elô, pela iniciativa. Obrigada, Carla. Aproveitando então, gente, eu vou até informar que a ENAP abriu uma chamada para publicação de artigos na pauta de gênero, raça, e a submissão dos artigos pode ser feita até o mês de julho desse ano. Vai ser publicado numa edição especial da revista da Administração Pública, que é editada pela própria ENAP. Então, embora a gente tenha a Semana Mulheres no Indigenismo pelo 2º ano consecutivo, né, com a promessa de termos também em 2025 e nos próximos anos, aproveitem também essas outras oportunidades de divulgação de material científico, de elaboração. Esses artigos, para serem submetidos à ENAP, pode ser feito com coautoria, até 6 pessoas participando da elaboração de um mesmo artigo. Então, entrem lá no site da ENAP, procurem se informar sobre as regras, né, da submissão, e aproveitem as oportunidades para a gente ter outros espaços também para compartilhamento de conhecimentos, tá bom? A gente tem mais perguntas no chat, Mônica? Não. Tem Não só temos? comentários, mas assim, pergunta específica não.
Não temos, né? Certo. Então, vamos caminhar aqui para o nosso encerramento, agradecendo novamente a Carolina, a participação de todos vocês, servidoras, servidores da FUNAI, de outros órgãos que estão por aqui também, e representantes indígenas, né? Pessoas indígenas que estão participando aqui da segunda semana Mulheres no Indigenismo desde segunda-feira. Obrigada pela presença de vocês, que abrilhanta o nosso evento. E, para finalizar, reforçar o código de frequência dos servidores da FUNAI. Uma coisa é a lista de presença que a Mônica compartilha aqui no chat, porque essa é para a gente fazer a confecção dos certificados. Outra coisa é a lista, é a frequência, é o ponto, né? É a frequência dos servidores no dia a dia do serviço público. Lá vocês vão colocar o código 394, referente a horas, e no campo de observação, não esquece de colocar que nesse dia você esteve participando do evento Segunda Mulheres no Indigenismo por aproximadamente 2 horas. A gente começou às 3 horas da tarde, já são 16h50, né? Então, coloca lá 2 horas de participação em capacitação, tá bom? Amanhã a gente está de volta, nosso compromisso firmado às 15 horas com a última palestra. Amanhã é Dia Internacional das Mulheres, vamos falar de uma pauta relacionada à interseccionalidade de gênero, com a servidora Raquel Geber, lá da Coordenação Regional do Amazonas, e esperamos vocês amanhã, tá bom? Um grande abraço, até mais. Obrigada pela participação de todas. Um beijo, Carol. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu. A gente não está fazendo as fotos, né, no final.